Fala pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui da nossa análise de benchmark para o mercado de criptoativos. Me chamo Alan, vou colocar minha tela aqui para a gente iniciar com o Bitcoin. Vamos lá. Bem, deixa eu dar um zoom aqui no gráfico, né, para ficar melhor a visualização. Deixa eu só tirar aqui, pronto. Bem pessoal, Bitcoin segue travado ali naquela faixa dos 18.500, né? Então não tem perdido aqui essa região de fundos, né? Andando de lado aí, dá para perceber no curto prazo como está lateral o Bitcoin ultimamente, né? Então ele está andando aqui numa faixa no curto prazo entre essa região dos 18.500 e essa região aqui dos 19.500. Ele foi lá até para testar ali a casa dos 20 mil, né? Mas falhou ali quando chegou próximo dos 20 mil e voltou novamente para testar os fundos anteriores. De qualquer forma, a gente entende que é um gráfico consolidado no curto prazo. Sendo assim, não tem muita coisa para ser feita no momento relacionado ao Bitcoin, tá? Ele precisa decidir ali para qual lado vai, né? Para a gente conseguir ali entender e ter ali uma ideia do que a gente pode fazer ali no curto prazo, tá? Então, ao meu ver, se o Bitcoin conseguir romper essa região de topos anteriores, né? Conseguir voltar ali acima dos 20 mil, eu entendo que ele tem possibilidade de testar lá novamente essa região aqui dos 22.500, né? Que é essa região de topo ali que ele deixou no dia 13. E se ele der continuidade nesse movimento de alta, pode ir até os 25 mil, que seria justamente o topo ali do gráfico diário, né? Entrando assim numa consolidação do gráfico diário, que seria justamente essa daqui, tá? Opa, deixa eu só pegar aqui a ferramenta para desenhar aqui para vocês. Então seria uma consolidação onde ele escaparia ali da região da faixa verde, voltaria para testar esse topinho aqui, né? E se ele conseguisse romper, iria lá nos 25 mil, que inclusive coincide com a próxima linha vermelha. Então vamos acompanhar para ver o que o Bitcoin faz por aqui. E caso contrário, se ele perder fundo, se ele perder os 18.500, o próximo fundo 17.500, tá aqui embaixo, 17.600, 17.500. Se perder essa região, aí ele começa a abrir alvo, próximo alvo na região dos 14 mil, que seria o próximo suporte pelo semanal. Seria que esse suporte, na verdade esse suporte 610 está lá nos 12 mil, né? Mas nos 14 mil a gente tem um topo anterior ali que ele rompeu, né? E não voltou para testar ainda, tá? Então, perdendo aquela região, pode ser que ele venha testar esse topinho aqui atrás, né? De 2019, que não foi testado, tá ok? Então, por enquanto, o Bitcoin lateral, difícil ali entender o que vai acontecer neste ponto, né? Ainda acredito que segurando por aqui, a ideia seria voltar para testar esses topinhos anteriores, tá? Mas tem que aguardar, né, pessoal? Por enquanto tem que ter um pouco mais de cautela, porque tá bem chatinho aí, bem lateral o gráfico do Bitcoin. Eu aguardaria um pouquinho mais para ver o que ele vai fazer, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de Ethereum, ETHUSD, gráfico diário. Bem, Ethereum, conforme a gente já havia comentado, ele acabou formando aqui, né, nesse movimento de pullback, ele acabou formando um canalzinho de baixo aqui, se você traçar uma linha dos topos e dos fundos, tá? E ele está justamente no fundo do canal ali, tá ganhando uma tampa da linha vermelha, né? Vamos ver como ele vai reagir nessa região de linha vermelha, mas caso ele escape a linha vermelha, pode voltar para testar o topo do canal, tá? Se eu pegar toda essa pernada de alta que ele fez aqui, né, desde de junho, se eu pegar toda essa pernada de alta, onde ele subiu ali mais de 100%, né, 110% aí, essa puxada forte no gráfico de Ethereum, ele está mais ou menos na região de 61,8 de retração, tá? Então, eu considero que é um ponto interessante, né, um ponto importante para a gente ir acompanhando, ó, essa região dos 1.300 mais ou menos, né? Ele até chegou a vir abaixo, mas ainda assim é um ponto importante. Se ele começar a segurar por aqui, pode ser um candidato para ficar de olho. No momento ainda não faria nada, porque no curto prazo está bem feio ainda, né? Ainda segue um padrão de topos e fundos descendentes no curto prazo. Está ganhando mais suporte, mas de qualquer forma eu vejo que caso ele venha a romper essa região de 1.350, o próximo ponto de parada seria nos 1.400, tá? Ali eu acredito que ele vai ter uma certa dificuldade, né? Por ser um topo anterior. E aí sim, se ele voltar para testar fundo, não faz novo fundo e começa a romper para cima ali, evitando linhas vermelhas, pode ser um movimento interessante ali, tá? Então vamos ficar de olho, porque eu considero que ele está num ponto importante no gráfico diário. No momento, no curto prazo ainda
tem um viés ali de queda, né? Topos e fundos descendentes com bastante resistência. Ele precisa romper essas resistências aí nos 1.400 para a gente começar a ter um pouco mais de confiança ali de que o gráfico pode andar um pouco mais, tá? Vai ganhar suporte 72, né? Caso ele faça isso, e evita linhas vermelhas, inclusive ganhando uma linha verde no gráfico de 2 horas, ok? Então, vamos aguardar. Ethereum num ponto importante, mas por enquanto ainda nada para ser feito. Vamos ficar de olho aí para ver o que Ethereum faz neste ponto, tá? S&P 500, pessoal, vamos lá. S&P 500, conforme a gente já vem falando, tá bem feio, né? Desde o CPI lá nos Estados Unidos, que veio bem acima do esperado, a gente só vê o mercado americano no movimento de queda, né? E assim, é difícil saber onde que vai parar, tá? A princípio, ele tá numa região de fundo anterior, né? Não dá para saber se ele vai segurar por aqui, tá? Mas ele já tá numa região de fundo anterior. Se perder essa região aí dos 3.600, qual que é o próximo ponto? O próximo ponto de suporte é aqui, tá? 3.500, né? Que seria justamente essa mínima 1292. E também coincide com uma projeção de 127%, tá? Ele, inclusive, já tá abaixo, né? Já ultrapassou a projeção de 100% dessa pernada aí, dessa onda 3 para baixo que a gente já havia desenhado, né, em outras transmissões, tá? Então tinha aqui o 100%, que é mais ou menos no teste aqui dos fundos anteriores, ele está na região aí de 100%. Se por um acaso ele perder ali, o próximo alvo vai ser aí nos 3.560, 3.500, que é esse suporte aí pela mínima 1292 e também pela projeção de 127%, tá? Então, o mercado americano por enquanto bem feio, né? Ainda no movimento de queda, o que pode, de certa forma, acabar ali travando um pouquinho mais o mercado cripto, né? Que a gente sabe que quando o mercado americano não está andando muito bem, o mercado cripto tem sentindo um pouco mais. Então vamos ver, quem sabe aí em breve o mercado americano, se encontrar uma região de suporte, nós podemos ver ali no curto prazo um repique ali nas criptos também, tá ok? Então, ficar de olho, mercado americano ainda bem feio, possibilidade ali de, caso venha perder o fundo, ir lá para testar os 3.560 a 3.500. E hoje eu vou falar de Uniswap, né? Todo dia eu tenho trazido aqui uma altcoin para a gente comentar. E eu vou chamar a atenção aqui para a Uniswap, que é uma das que eu considero bem interessante, tá? Gosto do gráfico de Uniswap, né? Bem, vamos lá. Reparem que Uniswap fez ali um movimento forte também, né? Desde o fundo de junho, né? Fez aqui um movimento de... Opa, deixa eu só pegar aqui. Fez um movimento ali, ó, de quase 200%, né? Baita movimento ali de repique, né? Depois do teste do fundo. Baita movimento ali para cima. Mas falhou ali na região de resistência. Deixa eu ver o gráfico semanal. O gráfico semanal também tinha uma mínima ali naquela região, né? Que na verdade é um suporte, mas como o preço estava baixo, acaba trabalhando como uma resistência também, tá? Então vamos lá, pessoal. Pegando aqui o gráfico diário, se eu traçar uma retração de toda essa pernada de alta aí que o Uniswap fez, repara que ela também está numa região de 61,8 de retração mais ou menos, tá? Então tem um suporte 72, retração 618, né? Ele chegou perto ali do 786, né? Que era uma linha vermelha. Então eu já considero que é um ponto aí que, caso ele comece a ter uma reação, a gente pode ver aí o Uniswap testando aqui esses fundinhos anteriores, e caso isso aqui seja o início de uma pernada de onda 3 para cima, né, caso o mercado cripto comece ali a ter um movimento mais forte aí de alta, né, caso o mercado americano também pare de cair, que é o que também acaba travando aí a movimentação de alta do mercado em geral, né, Uniswap eu considero um candidato bem interessante, tá? Então chamando a atenção aí para ficar de olho, porque é um candidato que vale a pena acompanhar, tá? Então dá para ver que ele está no suporte 72, região de 61,8 de retração, tá abaixo de uma linha vermelha, que é algo que deixa ali um pouco o pé atrás, porque essa linha vermelha trabalha como resistência, né? E se ele romper essa linha vermelha, o próximo ponto de atenção é o topinho anterior, no 6,90, e é essa região de 7,50 que é a próxima linha vermelha, tá? São pontos de atenção por ali, né? Colocando o gráfico de 120 minutos, ainda dá para ver que é um gráfico para baixo, né? Um gráfico com topos e fundos descendentes, né? Ele está até ganhando um pouco mais de suporte 72, tentando ficar acima dessa linha verde, mas tem um ponto de bastante dificuldade aqui na região dos $6, né?
Então vamos ver se por um acaso a Uniswap não fizer novos fundos, né, e consegue romper essa região de topinhos anteriores, podemos ver aí ela voltando para testar essa próxima linha verde, testando aqui essa região de 6,90. Chegando no 6,90, eu acredito que ela tenha uma certa dificuldade e volte para testar novamente a região de suporte, testar as linhas vermelhas, e aí caso ela não segure, pode ser o início de um movimento mais interessante, né? E dá até para ver ali meio que um Okoya aqui, se ele fizer algo parecido com isso, né? Então, quem sabe aí a gente não tenha um movimento interessante aí em Uniswap mais para frente, tá? Então, assim, estou desenhando aqui caso, né, o preço faça isso. Agora, se por um acaso ele já começa a bater cabeça na região que ele está agora, que é uma região de resistência, né? Dá para você ver aqui que ele tem uma resistência 305, ele já pode voltar para testar fundo a partir desse ponto mesmo, tá? Então, vai depender do que ele vai fazer por aqui. Se ele vai conseguir romper ou se ele já bate cabeça aqui e, quem sabe, perdendo esse fundo, volta para testar novamente essa região de 5,25. Tá ok? Então, fiquem atentos no Uniswap. É um dos gráficos que eu acho interessante, mas no momento ainda ter um pouco mais de cautela, né? Esperar um pouco mais para ver ali o que ele vai decidir nessa região, né? Acho que é uma região importante aí que vale a pena acompanhar. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Só lembrando, quem não tem o aplicativo Ficube, quer conhecer um pouco mais do nosso aplicativo, receber recomendações de criptoativos, mercado brasileiro, mercado americano, entra na loja de aplicativos do seu celular. Então, abre lá a loja de aplicativos do seu celular. Se for o Android, é o Play Store, e se for o iPhone, é o Apple Store, né, o App Store. Digita por Ficube Mobile, né, que seria o nosso aplicativo. Vai aparecer este item aqui, ok? E após instalado, é só criar uma conta, né? Quando vocês abrirem, vai aparecer essa tela e aí clique em criar conta. E após criar conta, vocês terão acesso às nossas recomendações e também terão acesso às nossas salas exclusivas para assinantes do aplicativo Ficube durante 7 dias sem custo, tá ok? E após os 7 dias, se quiser continuar com a assinatura do aplicativo, é só entrar em contato com a nossa equipe de suporte ou entrar lá no nosso site para efetivar sua assinatura. Tá ok, pessoal? Então vou encerrando por aqui. Desejo para todos uma excelente noite, né? Um excelente final de tarde. E amanhã nós estamos de volta ali com mais uma análise de benchmark do mercado. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.